Fala galera, e aí? Vamos falar hoje das classes das palavras. E aí, você sabe quais são as classes das palavras? São 10. Exatamente, são 10 as classes gramaticais, né? Classes das palavras, classes gramaticais, ou seja, a morfologia da língua portuguesa. Então, quando eu falo das classes das palavras, essas classes são o substantivo, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e também a interjeição. Então, a língua portuguesa, né, é um rico objeto de estudo. Então, você certamente já percebeu isso. Então, por quê? Por apresentar tantas especificidades, é natural que ela fosse dividida em diferentes áreas, isso para facilitar o estudo e também a análise. Então, nessas áreas está aí o que nós chamamos de morfologia, que é o estudo da estrutura da formação e também a classificação das palavras. Na morfologia, as palavras elas são estudadas isoladamente, tá certo? Desconsiderando a função que exerce dentro da frase ou do período. Porque esse estudo é realizado pela sintaxe. Então, nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas em 10 classes, que podem ser chamadas de classe das palavras ou classes gramaticais, tá? Tudo é a mesma coisa. O primeiro é o substantivo. O substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres em geral. Ela pode nomear também ações, conceitos físicos, conceitos afetivos, socioculturais, entre outros que não podem ser considerados seres do sentido literal da palavra. Então, quando eu falo de substantivo, o substantivo pode ser simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato, e pode ser também coletivo, tá certo? A segunda classe das palavras é o artigo. Então, o artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, de definido ou geral, que no caso é indefinido, ou os, as, uns, umas, né? Então, são os artigos definidos e também os artigos indefinidos, entende? Ele tem a função de particularizar, né, o modo do substantivo. Depois, a terceira classe é o adjetivo. É a palavra que tem a função de expressar características, qualidades ou os estados dos seres. Então, é a classe que que caracteriza, mostra a qualidade ou defeito do ser, ou seja, do substantivo. Temos também o numeral, que é aquela palavra que vai exprimir uma quantidade, né? Exprimir uma quantidade definida, né? Exata de seres, pessoas, coisas e etc. Ou a posição em que se ocupa em determinada sequência. Já o pronome é aquela palavra que substitui ou acompanha o nome. O nome é o quê? O substantivo, definindo-lhe limites e também a significação, tá certo? Então, se eu digo Maria foi à praia, ela volta à tarde. Não precisa mais eu colocar Maria foi à praia, Maria volta à tarde. Ela está substituindo o substantivo Maria, tá certo? Temos o verbo aí sim, esse é um grande senhor dentro das classes gramaticais, porque a palavra que por si só, ela vai exprimir em geral ação, estado ou os fenômenos naturais. E isso conseguir localizá-lo no tempo, tá certo? É importante lembrar que os verbos, nós temos as classificações, os modos, né, e os tempos verbais. Os modos verbais, quando eu falo sobre o modo, eu estou falando do modo subjuntivo ou estou falando do modo indicativo. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza. O modo subjuntivo é aquele que indica uma dúvida. E o modo imperativo, uma ordem. Tá certo? E com relação aos tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Tá beleza? Advérbio. Temos aí a classe o advérbio, que é a palavra invariável. Então, estamos falando agora das invariáveis. Gente, é importante lembrar que
Das 10 classes gramaticais, 6 são variáveis, né? O substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Já as classes invariáveis, aí nós temos o quê? O advérbio é a palavra invariável que se relaciona com o verbo para indicar a circunstância de tempo, de lugar, de modo e em que ocorre o fato, né? Por exemplo, Luiz é alto. Alto é o quê? É um advérbio. Não vou viajar hoje. Um advérbio de negação, não. Tá certo? Já a preposição, também a palavra invariável, que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido de dependência, ou seja, ela tem a função de ligar termos em uma oração, tá beleza? Então, isso que nós chamamos de preposição. Já a conjunção é a palavra também invariável, que liga duas orações ou duas palavras na mesma função de uma oração. Então, cuidado para não confundir a preposição com a conjunção. Com a preposição ligando termos e a conjunção ligando orações. E, finalmente, nós temos a interjeição, que é a palavra ou o conjunto de palavras que, de forma intensa e instantânea, exprime sentimentos, emoções, reações psicológicas e daí sucessivamente, tá certo? É importante lembrar, gente, que a classificação das palavras, ela sofreu alterações ao longo do tempo, tá? O que é normal, haja vista que a língua é mutável, isto é, sofre alterações e também adaptações de acordo com as necessidades dos falantes. Então, nesse caso, classificar uma palavra não é tão fácil, certo? Não é tão fácil, sabe por quê? Mas é possível. Prova disso é que a língua portuguesa, todos os vocábulos estão induídos dentro de uma dessas 10 classes de palavras. Portanto, a dica que eu dou para vocês é que conhecer a gramática que rege o idioma é fundamental, né, para aprimorarmos a comunicação. Foi por essa razão que o Brasil Escola preparou aí uma sessão. Se você for lá no site do Brasil Escola, você vai encontrar uma sessão muito legal sobre as classes gramaticais. Eu dou a dica para vocês utilizar o site do Brasil Escola, certo? Então, a dica de hoje, as 10 classes gramaticais, espero ter ajudado em algo. Valeu, um abraço e até a próxima!